O que significa ser homem irrepreensível? Será que é possível viver uma vida sem vergonha, sem máscaras, com as contas em dia diante de Deus e dos homens? No primeiro episódio da série Homem Nota 10, vamos falar sobre o tipo de homem que Deus procura. E eu já te aviso, não é sobre fama, não é sobre força, nem palco, é sobre caráter. É sobre o que você é quando ninguém está vendo. Então, já deixa um like por aqui, comenta aqui embaixo o que Deus falou com você nesse vídeo ou vai falar com você nesse vídeo. Se inscreve no canal e ativa de uma vez já o sininho, porque toda semana tem um novo episódio para te confrontar, edificar e transformar. Então, agora sim, sem mais delongas, né? Vamos no nosso vídeo. O mundo já procurou criminosos como Jesse James, mas Deus também está à procura. Não de bandidos, mas de homens, e homens irrepreensíveis. Se o céu tivesse um cartaz de procura-se, não seria por fama ou dinheiro, seria por caráter. Seria por alguém que leve a sério a missão de refletir Cristo no lar, na igreja e na sociedade. Infelizmente, hoje chamam de homem de Deus a qualquer um que tenha seguidores, carisma ou um microfone. Mas a Bíblia não mede homens pelo palco, e sim pelo caráter. Lembre-se, isso aqui é Homem Nota 10. E aqui, a masculinidade é medida na régua de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, Paulo vai falar para Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus. E aí ele vai dar algumas coisas e ele diz: foge do amor ao dinheiro, busca a justiça, a fé, amor, a mansidão, vive com integridade em casa e fora dela. É praticamente o que Paulo está ensinando para Timóteo. Ele diz que ser homem de Deus é parecer-se com Jesus, com Cristo, nos bastidores da vida, onde ninguém fica, talvez, aplaudindo. Isso é ser homem de Deus. A primeira característica, na verdade, que Paulo ele vai citar para os líderes, e lembre-se aqui, quando nós falamos de líder, não estamos falando só daquele que assume uma posição, talvez, na igreja. Eu já disse para vocês, talvez, que todo homem ele foi chamado por Deus para liderar. Então, Paulo cita aqui a primeira característica para os líderes, e em outras palavras podemos dizer para homens. E ele diz, o modelo para todos os homens é o seguinte: é irrepreensível. Essa é a primeira característica que um homem de Deus precisa ter. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, vai falar também sobre isso. Tito também, Tito capítulo 1, versículo 6, ele diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. E irrepreensível não é perfeito. Não me entenda mal, não é perfeito. É ser inculpável. É sem fios soltos no caráter. Sem pendências que arrastem o seu nome e o nome de Jesus para o chão. É o homem que se erra, conserta. Se peca, ele confessa. Se ofende, ele busca reconciliação. Vive com contas em dia na fé e na vida. Você pode ler em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 24. Lembre-se, fazendo uma pausa aqui, isso aqui nós estamos falando de coisas práticas, ok? Então eu espero que você esteja com papel, com caneta na mão, para que você esteja anotando. Se você não entende alguma coisa, não escutou alguma coisa, dá uma pausa, vá lá, repete de novo, está ali. Vou estar soltando alguns textos, alguns versículos, para você poder ir anotando. Estamos falando de coisas práticas aqui, ok? O verdadeiro homem irrepreensível é aquele que é respeitado por quem mais o conhece. E quem mais conhece um homem
vai ser a sua esposa e os seus filhos. Não adianta ter postura de servo na igreja e viver como tirano em casa. Não adianta pregar o amor se em casa é frio. Não adianta ser gentil fora e grosso dentro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Tito, capítulo 1, versículo 6. Eles vão trazer a ideia de que se alguém não cuida da sua casa, como é que ele vai cuidar da igreja? Se você não consegue sustentar o seu lar, como é que você consegue sustentar a igreja? A verdade é que o maior teste da sua hombridade está no lar. Homens irrepreensíveis não vivem fugindo do passado, mas tratando dele à luz da cruz. Então, pensando nisso, eu quero que você reflita comigo. Eu quero que você seja sincero com você mesmo e responda as próximas perguntas honestamente. Você tem pecados que ainda não confessou? Tem pessoas a quem você nunca pediu perdão? Tem dívidas morais ou espirituais não resolvidas? Alguém teria motivos para te apontar com razão? Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 18, Gálatas também, capítulo 6, versículo 1, e Tiago capítulo 5, versículo 16, eles vão trazer a ideia de que a gente não deve estar devendo a ninguém. Viver em paz, por exemplo, para com todos. Hoje a verdade é que o Espírito Santo ele quer tirar você da defensiva. E ele quer te levar para uma vida limpa, transparente, sem vergonha. Mas sabe o mais louco ou engraçado? Ou a boa notícia? A boa notícia. A notícia incrível é que em Cristo isso é possível. Em Cristo é possível ser irrepreensível. Sozinho, eu já vou adiantando, não dá. Não dá. Mas em Cristo é possível ser irrepreensível. Romanos capítulo 8, versículo 1. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A verdade é que eles vão nos trazer à luz uma verdade que é: cruz limpa o passado. A graça sustenta o presente e o Espírito Santo de Deus molda o caráter. Em Cristo você pode admitir fraquezas, confessar pecados, viver uma vida sem máscaras. A irrepreensibilidade, ela começa quando você para de fingir e você começa a depender de Deus. Então, assim, lá no Antigo Testamento, certo? Em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 16, ele vai trazer a ideia de que Deus ainda está à procura. E ele diz, o texto vai falar que ele olha para toda a terra procurando homens cujo coração é totalmente dele, de Deus. E é isso que Deus faz hoje. Então, para encerrar esse nosso capítulo aqui, eu quero falar contigo, e é que hoje Ele está te chamando. E Ele está te chamando para você ser homem, e homem irrepreensível. Homem cujo coração está entregue nas mãos do Senhor. E por causa dele, você pode se tornar e ser um homem irrepreensível. Se tem algo que precisa acertar, acerte. Se tem algo que precisa confessar, confesse. Se tem alguém a quem você deve pedir perdão, perdoe. Peça perdão. Deus está forjando um novo homem. E esse novo homem a quem Ele está forjando, ele precisa ser irrepreensível. Ele precisa ser irrepreensível. É isso que Deus está procurando. E como eu já disse a vocês também, como isso aqui é algo prático,
Então nós não vamos parar por aqui. E se você já está com seu lápis e está com sua caneta, está com seu papel em mão, eu quero que você anote as próximas perguntas e que você com o tempo vá, pense, reflita e responda a essas perguntas. A primeira delas é: qual área da sua vida mais precisa da graça de Deus hoje? Segunda, existem pessoas a quem você ainda precisa pedir perdão? E essa última, talvez pese. Se a sua esposa, filhos, amigos, eles fossem entrevistados hoje, eles diriam que você é um homem irrepreensível? Eles declarariam que você é um homem irrepreensível? Então, com isso, nós estamos chegando à parte final do nosso episódio número 1 da série Homem Nota 10. E hoje nós falamos sobre sermos homens irrepreensíveis. É isso que Deus procura, homens irrepreensíveis. Ok? No nosso próximo episódio, nós estaremos falando sobre o marido de uma só mulher. Porque seguindo as características que o texto vai nos apresentar sobre um homem de Deus, o homem nota 10, ele diz que esse homem, ele é marido de uma só mulher. Então, para você não perder esse próximo episódio, lembre aqui, dá um like nesse vídeo, compartilha ele e também se inscreve nesse canal, que pode ajudar a você se tornar um homem nota 10. Que o Senhor abençoe a sua vida.